Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre a importância da LINDB, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Ela é de 1942 e traz importantes disposições com orientações para nós sobre a interpretação e aplicação das normas do Brasil. O interessante dentro da LINDB para nós internacionalistas é justamente a aplicabilidade a partir do artigo 7º até o artigo 19, pois traz ali disposições afetas a elementos de conexão com norma estrangeira, ou seja, para o direito internacional privado é de suma importância analisarmos quando tivermos dentro de um caso, de um contexto internacional que envolvam casos com mais de uma nacionalidade, mais de um país, negócios estrangeiros, onde o Brasil seja uma das partes ou que a jurisdição brasileira tenha sido chamado para trazer algum apontamento sobre o assunto, é necessário então verificarmos as orientações indicadas dentro da LINDB. Então vamos falar agora sobre o que está disposto no artigo 7º até o artigo 19 da LINDB, tão importante para nós internacionalistas. Para a gente começar a analisar dentro de cada um desses importantes artigos, é importante ir lá para o 7º. Então, no 7º artigo, nós vamos perceber a seguinte disposição, que a lei do país em que domiciliada a pessoa é que determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, além do nome, a capacidade e os direitos de família, ou seja, os atributos da individualidade, os atributos da personalidade serão regidos então pelo país onde está domiciliada a pessoa. Por quê? É um movimento interessante que, inclusive, internacionalmente foi debatido dentro da Conferência da Haia de Direito Internacional Privado, que é uma organização internacional que trata da organização normativa coletiva, e multilateral sobre assuntos de direito internacional privado, é justamente sobre o lar habitual, o domicílio habitual ser um indicativo de uma norma possível por estar mais próximo da pessoa. Se ficarmos atrelados apenas a conceitos de nacionalidade, a gente sabe que hoje em dia o movimento migratório é muito grande. Então, muitas vezes eu preciso da tutela efetiva sobre normas, garantias e direitos em um país onde eu estou, no país onde eu estou domiciliada, no país onde é o meu lar habitual, no país onde eu tenho as relações, sejam familiares, sociais, econômicas. Então não basta tratar apenas de nacionalidade, é preciso aproximar da pessoa. Olha, eu estou agora na Espanha tratando sobre negócios empresariais, eu não estou no Brasil. Então a minha nacionalidade brasileira, neste caso, pode não fazer a diferença, mas sim o local onde eu estiver praticando uma ação jurídica, um negócio jurídico. Então por isso a importância do artigo 7º. E aí, seguindo no artigo 8º, para qualificar os bens e regular as relações a eles concernentes, aplicar-se-á a lei do país em que estiverem situados. Então, a qualificação e regulamentação, ou seja, as normas aplicáveis sobre os conceitos, sobre a situação, até mesmo classificação sobre um bem, vai ser então a lei do país onde o bem estiver localizado. Isso é muito importante, ou seja, aproximar da coisa, aproximar do objeto a norma que melhor pode estar presente dentro das circunstâncias da sua avaliação, no primeiro momento. E aí o artigo 9º diz para nós o seguinte: para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se constituírem. Então, as obrigações, os negócios obrigacionais vão ser aplicadas, então, para resolver possíveis conflitos sobre normas se estiverem conectados mais de um país, ou seja, pessoas com nacionalidades diferentes, ou pessoas com relações em países distintos, obrigações que irão iniciar, se desenvolver e finalizar em outros países. Então, para qualificar e reger essas obrigações, a lei aplicável será do país onde elas se constituíram, onde elas se formaram. Legal. O artigo 10º da LINDB diz o seguinte: a sucessão por morte ou por ausência obedece à lei do país em que o domiciliado, defunto ou desaparecido, qualquer que seja a natureza e a situação dos bens. Então, para as questões afetas à morte ou a questão até mesmo de ausência, quando for aberto ou necessário for fazer a sucessão, em abertura de um inventário,
é preciso ser orientado a partir da lei onde estava domiciliado o defunto ou onde estava domiciliado o desaparecido. Então, é a última norma com que ele teve contato em vida ou durante a sua estadia, durante a sua vida antes do desaparecimento, no caso da ausência. Muito bem, no artigo 11 nós temos a seguinte determinação na LINDB. As organizações destinadas a fins de interesse coletivo, como as sociedades e as fundações, obedecem à lei do Estado em que se constituírem, ou seja, estamos falando aqui de pessoas jurídicas. Então, as organizações que tenham interesses coletivos, que irão tratar de interesses coletivos. Sejam elas para fins sociais, sejam elas para fins econômicos, é pessoa jurídica. Então, a norma que deve indicar, então, um possível facilitador para que se possamos, então, resolver quando tivermos elementos estrangeiros, no caso concreto, vai ser justamente a lei do Estado em que se constituírem, onde elas forem formadas. Excelente. E aí a gente continua no artigo 12 da LINDB dizendo o seguinte: é competente a autoridade judiciária brasileira quando for o réu domiciliado no Brasil ou a que tiver de ser cumprida a obrigação. Então aqui nós vamos atrair a competência. Então nós estamos chamando a autoridade judiciária brasileira, a competência jurisdicional. Então quando for o réu domiciliado no Brasil, aqui será então a autoridade brasileira competente para que se possa então fazer cumprir uma obrigação que venha a surgir. Artigo 13 traz para nós o seguinte: a prova dos fatos ocorridos em países estrangeiros rege-se pela lei que nele vigorar, quanto ao ônus e aos meios de produzir-se, não admitindo os tribunais brasileiros provas que a lei brasileira desconheça. Então, aqui nós estamos falando sobre produção de provas. Então, o local onde as provas forem constituídos é importante que isso seja observado. Portanto, rege-se a lei onde aquele país estiver ou onde o objeto foi analisado, onde a prova foi constituída, e justamente com relação a esses ônus. Então, o Brasil precisa se atentar, e principalmente, do que tange as nossas autoridades, justamente sobre não será admitido, então, provas que o Brasil desconheça. Ou seja, é soberania trazendo uma forma forte essa implicação aqui. Então, as provas devem se reger sobre a situação naquele país onde elas forem constituídas, ok? Muito bem, no artigo 14, nós temos: não conhecendo a lei estrangeira, poderá o juiz exigir de quem a invoca prova do texto e da vigência. É importante também ter esta situação, lembrando que quando nós estamos em um processo judicial e vamos fazer o uso de uma legislação estrangeira, nós temos que traduzir essa legislação estrangeira para o jurisdicionado brasileiro, para o juiz brasileiro. O juízo brasileiro não é obrigado a saber normas internacionais às quais o Brasil não tem compromissos assumidos. Então, estamos falando de uma legislação civil, uma legislação penal, uma legislação empresarial de outro país. Mas se eu quero utilizar para demonstrar algum fato, comprovar alguma circunstância, eu preciso traduzir ela para o nosso juiz, a nossa juíza aqui dentro do Brasil. Então, é muito importante trazer prova do texto da legislação estrangeira, do seu conteúdo e da sua vigência. Eu preciso demonstrar, então, para os magistrados, se eu estiver utilizando uma lei estrangeira, que ela está em vigor, que ela ainda não caducou no estrangeiro, ok? Muito bem, e aí o artigo 15 diz para nós o seguinte: será executada no Brasil a sentença proferida no estrangeiro que reúna os seguintes requisitos. Então, muito importante, nós estamos falando aqui no artigo 15 sobre a cooperação jurídica internacional. O Brasil, acolhendo uma sentença estrangeira dentro do seu território nacional, desde que sejam observados alguns requisitos, porque nós sabemos, o direito internacional privado, ele rege-se não só pela soberania dos estados, pois cada um é autônomo e independente para determinar suas normas de aplicabilidade em contextos de elementos estrangeiros, mas também
não podemos esquecer da cooperação jurídica internacional, os compromissos que os países fazem para que se possam harmonizar as normas de direito internacional privado sobre a vida, personalidade, capacidade, situações afetas às famílias, às migrações, os negócios jurídicos estrangeiros. Então isso é muito importante, trabalharmos a cooperação jurídica internacional. E aí a letra A diz o seguinte para nós: haver sido proferida por um juiz competente. Então, para que o Brasil reconheça uma decisão estrangeira dentro da nossa jurisdição nacional, é preciso que seja, então, proferida por um juízo competente estrangeiro. Letra B, terem sido as partes citadas ou haver-se legalmente verificada a revelia, né? Então, os procedimentos do devido processo legal devem ser respeitados conforme as normas brasileiras. Letra C, ter passado em julgado e estar revestida das formalidades necessárias para a execução no lugar onde foi proferida, ou seja, o trânsito em julgado deve ser, então, comprovado. Não cabe mais recurso, a decisão está pronta para ser executada. E a letra D diz o seguinte: estar traduzida por um intérprete autorizado. Então, é importante trazer uma tradução do documento estrangeiro para que se possa, então, ser reconhecida aqui pelos nossos jurisdicionados brasileiros. É importante dizer que a letra E diz que ter sido homologada pelo Supremo Tribunal Federal e seguiu assim, até mesmo depois da Constituição de 1988, só que para desafogar o Supremo Tribunal Federal e para que ele possa, então, focar dentro das suas atribuições de guarda da Constituição, esta competência, então, passou para o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, então, desde 2004, com a emenda constitucional número 45, é competente, então, para homologar as sentenças e decisões estrangeiras. Então, caso um advogado ou advogado internacionalista tenha em mãos uma decisão estrangeira, uma sentença estrangeira e precisa executá-la, precisa reconhecê-la aqui no Brasil, deve-se seguir os procedimentos conforme o que determina a LINDB, o Código de Processo Civil, a Constituição e o regimento interno do Superior Tribunal de Justiça. E aí nós temos o artigo 16, que diz o seguinte: quando nos termos dos artigos precedentes se houver de aplicar a lei estrangeira, ter-se-á em vista a disposição desta, sem considerar, então, qualquer remissão por ela feita a outra lei. Ou seja, se vamos utilizar a decisão estrangeira, ela é o foco. A sua atualização, a sua vigência, tudo isso precisa estar conforme o que se entende dentro do Brasil como uma vigência de uma lei. Artigo 17. Muito bem, as leis, atos e sentenças de outro país, bem como quaisquer declarações de vontade, não terão eficácia no Brasil quando ofenderem a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes, ou seja, é preciso respeitar as normas, os princípios, os valores que o nosso ordenamento jurídico brasileiro tanto defende. E o artigo 18, tratando-se de brasileiros, são competentes as autoridades consulares brasileiras para lhes celebrar o casamento e os mais atos de registro civil, de tabelionato, inclusive registro de nascimento, de óbito, dos filhos de brasileiro ou brasileiro nascido no país sede do consulado. Então é muito importante, né, trazer e reforçar essa competência das nossas autoridades extrajudiciais, né, as consulares e também os atos de registro civil que podem ser realizados dentro dessas autoridades. E o artigo 19, por fim, que é o último dentro da LINDB, que trata do direito internacional privado, irá trazer, na verdade, uma confirmação de que reputam-se válidos todos os atos indicados no artigo anterior, 18, e celebrados pelos cônsules brasileiros na vigência da LINDB, desde que satisfaçam todos os requisitos legais. Então, pessoal, nós passamos, então, por todos os artigos da LINDB, desde o 7º até o 19, traçando para vocês, em linhas gerais, o que é importante se considerar em cada um deles. Então, não se esqueçam, né? A LINDB é muito importante para nós, advogados e advogadas internacionalistas, e para aqueles que também precisam estudar o direito internacional privado.